Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria estar nessa casa. Como já foi dito, nós vamos conversar sobre sofrimentos voluntários. E nós temos no Livro dos Espíritos, na parte 3ª do capítulo 5, privações voluntárias e mortificações. E nós temos questões do 718 até a 727, que nos falam sobre essas privações, né? Que muitas vezes elas são voluntárias. E aí vocês podem dizer para mim, mas quem é que escolhe sofrer? Né? Se eu sofro é porque me acontecem coisas que me doem. Então, como que o sofrimento pode ser uma opção? Como que nos sermos privados de algo ou de alguma coisa possa ser uma coisa, algo voluntário, desejado por nós mesmos. Então, em primeiro lugar, o que os espíritos nos falam sobre a questão da lei de conservação, que é uma lei que obriga o homem a prover as necessidades do corpo. E assim sendo, porque essa força e a saúde é impossível ao trabalho, né? Por que a gente, então, precisa, né? O homem é obrigado a se alimentar, a ir atrás da sua alimentação, de causar o sofrimento a um animal do qual muitas de nós ainda se alimenta. Por que isso é necessário? Porque é isso que nos dá a força e a vitalidade para continuarmos a nossa vivência corporal. O nosso corpo necessita do alimento. Muitos ainda do alimento da carne, outros não mais a utilizam, mas são questões individuais de cada ser e de cada necessidade. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar, nos respondem os espíritos. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque a maioria de nós, principalmente os mais jovens, assim como eu, há tanto tempo, nessa juventude contínua, fomos criados com a percepção de que todo sofrimento edifica. Então, Cristo, por exemplo, sempre foi, na maioria das vezes, nos colocado com aquele semblante caído, sofrido. Dificilmente a gente via uma foto
de Jesus ou uma pintura que ele estivesse pelo menos sereno. Normalmente ele estava com o olhar caído, sofrido, passando para nós que Cristo sofreu por cada um de nós e olhem, o sofrimento edifica o homem. Então nos foi cobrado durante muito tempo e junto a isso foi nos colocado quase que sendo uma falta grave sermos felizes. Porque Jesus falou, a felicidade não é desse mundo. Tudo bem, a felicidade plena, mas isso não significa que nós tenhamos que ser pessoas tristes, aborrecidas, bravas ou sofredoras contínuas, porque aqui não há felicidade. Eu vou esperar para ser feliz quando eu estiver no reino de Deus. Então, são pensamentos que nós fomos encontrando em toda a nossa criação. Eu me lembro que até tinha uma pessoa muito próxima de mim que dizia, quando ela teve os filhos, ser mãe é padecer no paraíso. Então, era uma coisa que assim, ser mãe tinha que ser sofrido, porque a mãe tinha que cuidar dos filhos, a mãe tinha que cuidar da casa, e isso era posto como um grande sacrifício da mulher, que se dedicava, né? Mas muitas vezes exagerava até nessa dedicação e sofria por conta própria. Mas, como parece que para os outros isso tinha um valor, olha aquela mãe como sofreu, fez tudo pelos filhos e eles não deram a mínima para ela. Isso parecia que era uma coisa maravilhosa. Olha que elogio para essa mãe ter sofrido um monte e ter sido abandonada. Essa com certeza deve ter ganho o reino dos céus. Aí muitos, para ampliar o seu sofrimento, ficavam sem comer dias e dias, que era para mostrar para Deus que se eu comer, ficar sem comer, eu vou jejuar por ti, Senhor. E para conseguir aquela casa própria que eu tanto quero. Eu vou andar de joelhos sobre as pedras para que meu filho fique curado de uma doença. Eu vou fazer uma caminhada longínqua para que o meu marido consiga um bom emprego. Então, nós, de certa forma, nos acostumamos a querer, através do sofrimento, um ganho, uma troca. Por isso que eles são voluntários. Porque olha o que nos dizem na questão 720. São meritórios aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Resposta: fazei-o bem aos vossos semelhantes e mais mérito
tereis. Quer dizer, a gente não precisa sofrer para fazer a coisa certa, para ter mérito junto a Deus. O que nós precisamos é fazer o bem a nós e aos nossos semelhantes. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. E aí continua. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrição. Então, não adianta a gente querer fazer coisas meio que para aparecermos, e não digo só para os outros, mas para nós mesmos, nos colocando, como eu sofro, como eu me esforço. Se aquilo não traz benefício nem a mim, nem ao outro. É claro, meus irmãos, orar, pedir a Deus auxílio na doença de um filho, de um pai, de um irmão, não tem nada de errado, muito pelo contrário. A oração sentida, o pedido verdadeiro do coração, claro que ele nos auxilia a remover montanhas. E Deus, como Pai, nos entende, nos acolhe, e muitas vezes, se for do nosso merecimento, se estiver para o merecimento daquele para quem pedimos, as coisas acontecem. Mas não é necessário para isso que soframos. Certa feita, eu assistindo a uma doutrinária, o tema era esse, e eu tive um irmão, que eu sempre chamo de filho, porque ajudei a criar, morou comigo, e ele tinha uma deficiência que não se encontrava. Qual o tipo? Ele sofria, nós sofríamos, porque ele aparentava ser uma pessoa dita normal, então ninguém via nele um ser especial, e por conta disso, quando ele tomava alguma atitude fora dos padrões, nós escutávamos: se é doente, interna. Se é louco, interna. Se não, tem que dar umas boas palmadas, porque é falta de educação. E aquilo era de grande sofrimento, porque qual mãe não sofre, né? Quando alguém ofende o filho amado. Quando eu escutei o doutrinador falando sobre as palavras de Buda, dizendo que a dor fugiu a palavra. A dor não é uma opção, mas o sofrimento sim. Não é essa a palavra que ele usou, mas o conteúdo é esse, né? Que a dor seria quase que inevitável, mas o sofrimento não. O sofrimento é
uma opção. E eu achei muito engraçado. Né? Estava sentadinha assim, eu digo, porque ele não tem um filho como eu tenho. Vem dizer que sofrer é opcional. Muito fácil. Só que a gente, quando está aí, acha que quem está aqui é uma pessoa livre de qualquer outros problemas, né? Que está numa boa, que está aqui falando, que não tem erros, que já está quase que voando ao invés de caminhar. Só que é bem o contrário, né? Quando a gente está aqui é porque a gente ainda tem muito para aprender. E aí a gente precisa estudar mais, se envolver mais, porque a gente ainda está devendo muito. E eu fui depois pensando sobre o que ele falou e fui estudando. E aí eu percebi que quando a gente aceita as nossas dores, elas não vão deixar de doer. Mas quando a gente aceita e olha para elas frente a frente e dizendo, tá bom, tu não vai sair do meu pé, né? Então vai ficar comigo. Eu gosto muito, eu lembro muito sempre de ditados, né? Como eu falei daquele da mãe que era padecer no paraíso, tem um que dizia assim, se você não pode com eles, junte-se a eles. Então, assim, não posso me livrar da dor, eu vou aceitá-la. Mas aceitar a dor não é ficar acomodado ali dizendo, eu tenho uma dor. Né? Não, muito pelo contrário. É dizer a ela, tudo bem, tu não vai me largar, mas eu também não vou te deixar mandar em mim. Então, eu vou usar do que eu posso para combater essa dor. É uma dor emocional, é uma dor física, é uma dor por alguma perda, por alguma separação, enfim, a dor ali está, mas eu não vou ficar sofrendo a vida inteira por ela. Eu vou procurar recursos para lidar com ela. E se não houver mais o que fazer, eu vou tirar dela o melhor proveito. Então, quando eu entendi que eu podia ter do meu filho tudo que ele pudesse me dar e ser feliz, eu desisti de sofrer por ele. E pela minha própria situação, porque o sofrimento, ele é egoísta. Porque a gente pensa muito mais na gente. É a nossa dor que dói mais. Então, ai, coitada de mim, que tenho que passar por isso, por aquilo, porque ele é doente. Se ele é o doente e eu não sou, já é um motivo de eu não sofrer comigo mesma. Reconhecer as dificuldades dele, sim. Os limites, sim. Porém, eu posso ser feliz com o que ele pode me dar. Ou eu posso ser feliz mesmo tendo ficado tetraplégica. Eu posso ser feliz mesmo tendo perdido uma perna. Eu posso viver uma dor, mas sem permitir que ela me faça sofrer todos os dias. Porque eu coloco ela no seu lugar e escolho, mesmo com ela, ser o mais feliz que eu puder. Porque ela me ensina alguma coisa da qual eu preciso aprender.
A dor é útil, principalmente para nós, que ainda temos a dificuldade de aprender pelo amor. Mas o sofrimento é uma opção e ela não deveria estar no nosso cotidiano, principalmente como moeda de troca para a nossa perfeição. Porque muitos sofreram. Todos aqui devem conhecer as histórias de Francisco de Assis. Foi um homem que abdicou de tudo, até das próprias vestes. Ele passava frio, ele passava fome, mas ele fez isso para ganhar o reino dos céus? Não. Ele fez isso porque ele queria ajudar aqueles que ele acreditava muito mais necessitados do que ele. Porque ele tinha a certeza de que Deus conseguiria agasalhá-lo, ou que encontraria uma pousada, um abrigo para que ele ali ficasse. Então ele não sofria, não no sentido emocional, não no peso do o que eu faço, o que eu fiz. Não. O corpo dele sofreu, sim, muito, muito. Mas ele não. Porque para ele era uma vitória. Cada conquista. Então, nós precisamos olhar a nossa vida de uma outra maneira. Porque nós passamos por dores. Dores físicas, dores morais, dores emocionais, que parece que vamos cair sem nenhuma força de nos reerguermos. Mas, nesse momento, ao invés de nos entregarmos ao sofrimento, nós nos entregarmos a Deus, ao Pai, e lembrarmos de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Aceitarmos que nenhuma cruz que nos for dada será maior do que os nossos ombros ou terá peso maior do que nós poderemos carregar, nós iremos ficar de pé novamente. Porque esse é o nosso Deus. É aquele que se alegra com a nossa alegria, com a nossa vontade. É aquele que, quando tudo está difícil, ele nos carrega no colo. E nós nem percebemos. Perguntem para uma mãe que perde seus filhos, para as pessoas que perderam tudo agora no Rio Grande do Sul, daqui a um tempo. Perguntem, como é que vocês passaram por tudo isso? E sabe o que uma grande maioria vai dizer? Olha, eu nem sei de onde eu encontrei forças
para chegar até aqui. E alguns ainda vão dizer: só por Deus, meu filho, porque Ele me deu forças. Porque quando a gente realmente se entrega, a força vem. E a gente, sem perceber, resiste e passa e conquista, com ou apesar das dores. Porque cada um de nós tem a sua pedrinha do sapato. Umas dói lá no calcanhar, outras vão lá no dedinho, fica ali do lado massacrando. Outras pegam em cima do dedão que vai ali na cutícula. Olha como dói quando a gente pega uma pedrinha assim, um machucadinho assim. Só que se está doendo, para um pouquinho. Tira o sapato, tira a pedra, para depois continuar a caminhada. E às vezes a gente insiste de andar com aquela pedrinha ali, porque a gente não para pensar, só fica sentindo e sofrendo. Ai, eu tô com uma dor, ai, essa dor tá me machucando, ai, não é fácil essa dor. Ninguém gosta de sentir dor, é claro. Só que a gente tem aquela coisinha que ficou gravada lá no fundo. Sofrimento edifica. Tem que sofrer como Jesus sofreu. Ué, por quê? Ah, porque Jesus andou só com aquela sandalinha fininha. Mas era o que se tinha no tempo. Se lá tivesse tênis, provavelmente ele andaria de tênis. Não era? Fazer todas aquelas caminhadas. Gente, o que foi, é verdade, é exemplo, mas não significa que, se nós temos a possibilidade de fazer uma caminhada com um pisante, né, como alguns falam, melhor, mais confortável, por que que a gente vai optar em andar descalço no pedregulho? É sofrimento opcional. A estrada está aí para todos nós. Agora, tem gente que prefere ir de chinelo, tem gente que gosta de ir até de salto fino alto. Tem gente que gosta de bota, de tênis, de sapatênis e por aí afora. Porque cada um anda da maneira que lhe convém. Agora, se doer, se ficar difícil, então tem que rever o seu pisante ou os seus conceitos. Porque dor todos nós passamos. Desde a dor de dente, desde a dor do parto. Mas sofrer é outra história. Sofrer é uma opção. Se não fosse, nenhuma mulher mais iria parir. Porque se fala tanto do sofrimento do parto, que dói, que isso, que aquilo. Mas as mães escolhem o quê? Olhar para o filho, levá-lo ao peito e dizer: ai, que felicidade!
como foi bom sentir essa dor. Bom entre aspas, né? Mas no sentido de que, olha que coisa maravilhosa. Ou ela vai ficar sofrendo o tempo todo. Ai, tá vendo? Eu sofri porque tu nasceu. Minha mãe costuma dizer que a dor do parto é uma dor sem vergonha, porque na hora que tá ali, a gente diz que nunca mais. Aí daqui a pouco tem o segundo, tem o terceiro. Hoje em dia tá meio paradinho ali no primeiro, segundo, né? Mas antigamente era 13. 7 era o mínimo. Por quê? Porque essas mães não escolheram ficar no sofrimento. Elas passaram pela dor. Mas a dor se transformou em alegria. Havia uma razão para aquela dor existir. E quando nós encontramos a razão das nossas dores, mesmo que não saibamos completamente traduzir esta razão, mas no íntimo sabemos que ela vem nos trazer um aprendizado. Mas, ainda assim, podemos ser felizes. Porque nós temos um Deus que só pede uma coisa para nós. Ele nunca falou: sacrifiquem-se como Jesus se sacrificou para alcançarem o reino dos céus. Não. Ele nunca falou: sofram as dores para poderem alcançar o reino dos céus. Não. O que ele nos disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então, por que nós escolhemos sofrer? E só para encerrar, porque eu sei que eu já estou passando, lembrem-se, muitas vezes, na maioria das vezes, nós trazemos sofrimentos a nós mesmos. Ai, porque minha filha passou, fez a faculdade, agora que se formou, resolveu ser manicure. Tô desesperada, ai, que sofrimento essa minha filha. Me faz sofrer horrores. Por quê? É tu que vai ser manicure? O emprego da tua filha ia te trazer dinheiro, ia te auxiliar, né? Estava esperando pelo trabalho da filha para ter alguma coisa, que também não é muito certo, né? Mas vamos pensar. Porque senão a vida da filha, do filho, da nora, do genro, de quem quer que seja, do marido, da esposa, pertence a cada um deles. Eu sempre dizia para minha filha: mãe, o que você quer que eu seja quando crescer? Feliz. Ah, mas de profissão? Eu não sei, tu vai ter que escolher e ser feliz com ela. Tu pode ser uma advogada e pode ser uma faxineira, mas seja a melhor faxineira. Trabalhe, tenha um serviço bom, tu vais ganhar pelo teu esforço e vais viver feliz. Se for a tua opção. E nós temos a mania de sofrermos pela opção dos outros. Porque o meu filho, porque o meu marido, porque a minha nora, porque a minha prima, porque a minha irmã, porque... Sabe? Então, sofrimento voluntário. A gente parece que tem um dom de buscar. Então, que
Pensemos, claro que todos os nossos livros, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, nos falam, nos dão considerações sobre essa questão, né? Que é muito melhor a gente dar a mão ao outro do que ficar chorando pelo leite derramado, como se dizia antigamente. Tá bom? Espero que a bênção do Pai esteja com todos nós e que possamos rever, né, a nossa caminhada, procurando eliminar as pedrinhas do sapato. Obrigada a todos.